Olá, sejam bem-vindos a Blink Talk. Eu me chamo Diego. E eu sou a Ana. E hoje nós vamos falar sobre algo essencial para quem quer empreender. Como começar do jeito certo. E conosco nós temos hoje uma dupla imbatível que sabe muito bem do que faz dentro de uma contabilidade. Temos a Bianca Bianchi, paulista com 20 anos de contabilidade, mãe corredora por diversão. E com a gente também temos a Deise Basílio, gaúcha, administradora, empresária contábil e musa fitness. Exatamente. Dominam a contabilidade, a mente e o corpo também. E aí hoje nós vamos tirar todas as dúvidas que vocês têm e que a gente também nem acredita ou nem imagina que possa ter por trás sobre abertura de empresa, custos, impostos, nota fiscal, contratação de equipe e tudo que envolve o funcionamento de uma empresa. Verdade. E aí uma pergunta para vocês. Na experiência de vocês, qual é o maior erro que um novo empreendedor comete ao abrir o seu negócio? Bom, vou começar dizendo que empreender no Brasil são para os escolhidos, gente, não é para qualquer um. Então a pessoa chega com o sonho de empreender e a gente consolida esse sonho, faz esse sonho nascer. Com um bate-papo, com uma conversa e colocando toda essa parte burocrática. Eu acho que para empreender, como a Ana até trouxe em outros podcasts aqui de vocês, a gente sonhar pequeno e sonhar grande é a mesma coisa. Eu acho que a organização financeira, um planejamento, pensar no que quer, pensar num nicho, já é o primeiro passo, né? Depois buscar uma orientação de um profissional. E eu acredito que é uma parte até assim mais importante logo após para começar a concretizar isso, né? Porque recentemente a gente está passando por isso, eu estou passando por isso. E quando a gente fala de abertura de empresa, você fala, tá, mas e aí? Eu já ouvi falar que essa empresa tem que nascer, né? Sim. E como que nasce essa empresa? É um CNPJ. E o que faz agora? Então são coisas que para pessoas que não estão nesse meio é tudo muito novo. Né? São muitas informações novas e a gente quer assim, que vocês abram para gente exatamente esse passo a passo. Eu vou abrir uma empresa hoje. O que eu preciso fazer? Por Verdade. onde que eu começo? Eu particularmente achei que era muito mais complicado. Falo, cara, preciso abrir uma empresa, o que eu faço? Quem eu procuro? Isso vai demorar quanto tempo? A gente imagina que o Brasil é um país que tem uma burocracia um pouco alta, então a gente acredita que a gente vai dar entrada numa empresa, vai esperar um prazo, e aí de repente a gente fala assim, mas se meu nome tá sujo, eu posso abrir? Tem uma série de coisas, né? Sim. Mas assim, é muito mais simples do que vocês imaginam. A gente tem que pensar que atrás de todo CNPJ tem um CPF, né? Então, atrás de toda a natureza jurídica existe o responsável, o sócio. Primeiramente, respondendo à questão do nome sujo, que o Diego está dizendo popularmente, sim, eu posso abrir uma empresa tendo um nome sujo. Eu não posso, de repente, abrir uma empresa em relação às outras situações, um CPF bloqueado ou algo em relação a isso. Ou se eu estou pendente com alguma coisa no meu CPF com a Receita Federal ou no Judiciário. Exceto essa situação, qualquer pessoa física com seu CPF saudável, não precisa necessariamente estar no Serasa, o nome, pode sim abrir uma empresa. Bacana. Hoje, como é tudo muito digital, então hoje está tudo muito mais fácil para abrir um CNPJ. Então, através do certificado ou da senha do Gov, né, que hoje em dia também a maioria das pessoas está fazendo já esses acessos digitalmente, constituímos uma empresa. Aqui no estado, eu posso falar com propriedade que com 5 dias a gente abre um CNPJ. Tá, peraí. Então, o pessoal que está assistindo a gente aqui precisa emitir uma nota para uma prestação de serviço, ou então quer iniciar a abertura da sua empresa, qual é o passo a passo? O que ele precisa fazer? Ele pode fazer sozinho? Ele precisa procurar uma contadora? Tá, primeiro a gente pode pensar que antes de um CNPJ eu posso trabalhar como autônomo com o meu CPF. Só que eu preciso também ter uma inscrição na prefeitura, eu preciso pagar a taxa. De repente, chega uma hora que o CPF já não comporta mais o meu faturamento, ou já costuma ficar mais caro ter um CPF trabalhando como autônomo. Aí onde que eu vou procurar um MEI, microempreendedor individual. Só que também o MEI, ele não abrange todas as atividades, o MEI tem uma questão de faturamento anual, mas o próprio contribuinte não precisa de um contador para abrir um MEI. De forma online, ele vai lá instantaneamente, ele gera o CNPJ dele. Dentro
disso, ele só precisa se atentar-se o quê? Ao faturamento. Ele tendo esse CNPJ, emitindo as notas e atentar-se ao faturamento, que hoje, 2025, é R$81 mil para prestadores de serviço, ele consegue seguir com o MEI dele normalmente e trabalhar formalmente. Perfeito. Você falou que a pessoa geralmente inicia com o MEI e tem que ficar atento ao faturamento, né? Quais são os tipos de empresas que podem ser feitas e como é que a gente sabe para qual nível de empresa a gente vai? Tá, hoje o MEI, tá? A pessoa primeiro, ela não pode ter um sócio, ele tem que trabalhar sozinho. Bacana. E o MEI, ele costuma contemplar profissões não regulamentadas, profissões que não exigem ensino superior propriamente dito. Então, um motoboy, uma manicure, um cabeleireiro, pode ser MEI tranquilamente. Depois que ele faz essa análise e aumentou o faturamento, eu quero colocar um sócio, eu quero mudar de atividade, a gente vai para onde? No famoso ME Simples Nacional. Que aí já é um outro regime tributário, onde já não é mais um pagamento de uma guia fixa igual eu tenho dentro do MEI. Aí eu já preciso de um contador. Aí a gente pega esse MEI já existente, eu oriento o meu cliente a fazer uma transformação desse MEI para ME Simples Nacional. A gente consegue manter o mesmo CNPJ. Entendi. Agora, Bianca, só para a gente ficar mais claro assim, a gente vai te fazer perguntas de pessoas que nunca ouviram falar nisso e eu me incluo, né, nesse momento e nesse grupo. Então, primeiro você me disse que existe uma limitação de faturamento, certo? Então, se eu quiser faturar para o meu CPF, eu tenho um teto, um limite no qual, em valor, que eu posso faturar para ele. Não só em valor, porque quando você é autônomo, o teu recolhimento, a Deise pode até falar um pouco sobre isso, do INSS, ele pode acabar onerando e pesando isso para o contribuinte, né, Deise? Existem formas de contribuição no INSS que o autônomo, às vezes, para o autônomo é mais pesado, né? 11%, 20%, isso aí dependendo também da forma que ele quer contribuir, que ele quer recolher, né? Então, ele vai escolher um valor ali, ou em cima do valor que ele receber, e vai fazer essa contribuição. A questão do MEI, é interessante essa regularização do MEI, o profissional que não é regulamentado, fazer a sua regularização através do MEI, porque ele consegue ali junto daquela guia que ele paga mensal, ter esse recolhimento junto à Previdência. Né? Então, ele tem ali junto à Previdência uma garantia de uma licença maternidade, em caso de mulher, uma garantia de um auxílio-doença em caso de afastamento, né? E uma aposentadoria também específica ali mais direcionada para MEI, né? Que vai contabilizar o tempo de contribuição, né? Vai ser avaliado ali conforme a contribuição que ele escolher ali naquele MEI. Ele pode só pagar aquela guia ali mensal do MEI, ou ele também fazer um recolhimento. Eu quero contribuir mensalmente meu INSS me aposentar com um valor mais alto. Ele pode também, vamos dizer que ele fique só naquela zona do MEI ali. Então, ele pode tanto trabalhar emitindo as notas fiscais, cuidando daquele faturamento dele, quanto também se resguardar perante a Previdência. Isso é importante. Entendi. Tem uma pergunta que a gente já ouviu algumas vezes, né, visitando aí algumas bases. Quanto custa para abrir uma empresa hoje em dia? O custo de uma empresa, hoje em dia, ela varia. Como que ela varia? Se você vai ter sócio e quais atividades você deseja abrir, né? Por quê? Ao ter um CNPJ, exceto... Gente, vou focar bem aqui. Agora eu não estou mais tratando de MEI. Agora eu estou tratando de uma ME, de uma empresa do Simples Nacional, e também vale para uma empresa de outros regimes tributários, tá? O trâmite societário é praticamente o mesmo. Então, nós temos hoje uma taxa da junta comercial, que varia de estado. Depois da taxa da junta comercial, o CNPJ nasceu, vem as taxas municipais. Depois das taxas municipais, vem as taxas de alvará de funcionamento. As taxas de alvará de funcionamento normalmente são classificadas de empresas de baixo risco e alto risco. Então, quando a gente abre uma empresa e é um prestador de serviço, já está ali alocado como baixo risco. As taxas ou são zero ou são mais baixas do que de uma empresa de alto risco. Um posto de gasolina, por exemplo, é uma empresa de alto risco. Exige mais de uma fiscalização municipal. Então, as taxas também para alvará de funcionamento são maiores. Tem uns valores mais elevados. Bom, depois da taxa da junta comercial, taxa municipal e taxa de alvarás, a gente vai fazer o quê? Um certificado digital. Hoje tudo é muito digital. Hoje qualquer pessoa jurídica precisa ter um certificado digital, esse CNPJ.
Tanto para quê? Para entrega de declarações, para finalizar a constituição da empresa. Em alguns estados eu preciso para finalizar esse certificado digital. E também para emissão de documentos fiscais. Além das obrigações acessórias. Que aqui por trás tem muita coisa que a gente carrega, que a gente entrega, e o contribuinte, a pessoa nem fica sabendo. Tem algumas coisas que aconteceram comigo que expõem o quanto hoje as prefeituras elas não são padronizadas, né? Então a gente tem prefeitura trabalhando de um determinado jeito em uma cidade e em outra totalmente diferente. A gente passou por isso em Paulo Afonso, na Bahia, né? Onde a gente não conseguiu estar fazendo nada de forma digital. Basicamente tinha que ser presencial. Guarapari, lembra? Também é a mesma coisa, né? E aí você vai para a Serra, por exemplo, São José do Rio Preto, você conseguia fazer isso de uma forma digital. Qual a dica que você daria para a gente evitar as burocracias desnecessárias? O certificado digital seria uma, né? O certificado digital ele é um facilitador para a assinatura digital. Mas antes de qualquer coisa, o endereço da empresa. Onde vai ser o endereço? Dentro do endereço da empresa, que a gente faz um processo que se chama viabilidade, a gente já consegue fazer uma rastreabilidade até burocrática perante a prefeitura, as prefeituras ou os estados. Porque a Receita Federal é CNPJ, é junta comercial. É tudo igual para todo mundo. Só que aí existem os detalhes, que são os estados e os municípios. Perfeito. Então, o MEI, quando a pessoa abre o MEI, ele tem basicamente o DAS para pagar, né? Sim. E o valor do DAS, ele varia entre quais valores? Varia se você é comércio, serviço ou transportador. Entre R$ 75 a R$ 120 por ano de 2025. Então, esse é um investimento que uma pessoa que abre um MEI precisa fazer. Precisa entre fazer. 70 e 120, 125. Dependendo da atividade. Porém, ele tem todos aqueles benefícios que a Deise explicou, Sim. né? Inclusive a contribuição para o seu INSS. Exatamente. E o MEI também, ele abre como empregador. Ele pode contratar até um funcionário. Tá? Legal. Vou precisar expandir meu negócio, ainda não tenho condições de mudar para uma ME, vou contratar um funcionário. Né? O que tem que ser avaliado? O faturamento dele, né? Porque a gente sabe ali que 81 dá uma média de R$ 7.000 por mês, né? Então, a gente não vai contratar um funcionário com um salário também exorbitante, que é maior que aquilo que pode ser faturado mensalmente, a partir de um salário mínimo. E aí, esse funcionário do MEI vai ter também todos os direitos que um outro funcionário de um outro tipo de tributação tem. Vai ser analisado sindicato, benefícios, tudo isso também ele tem direito de receber, né? É um outro pré-requisito para a pessoa também não continuar no MEI, caso ela queira registrar mais de um funcionário. Exatamente. Então, o MEI também já não pode. E quem que determina isso? Qual vai ser o tipo da empresa que eu vou ter, né? Qual a forma que vai começar a minha empresa? Eu chego para vocês e aí eu conto o que eu quero e baseado nas minhas expectativas, no que eu quero fazer com a minha empresa, o serviço que ela vai prestar, se vai ter funcionário, se não vai ter, qual a média de faturamento que eu, né, acredito que vai acontecer, porque pode surgir, às vezes você abre ali uma empresa do zero, você fica, tá, mas essa empresa vai faturar quanto? Então, pelo que eu entendi, não gira em torno só do faturamento. Tem várias outras coisas por trás que vão determinar qual que vai ser a tua empresa, né? Qual o segmento que ela vai levar. Então, baseado, de repente, numa conversa com vocês, é que vocês vão entender o que minha empresa vai fazer, e aí eu sugiro que seja um ME, uma limitada, Isso, é mais ou menos isso? Vocês chegam com a ideia pra gente, a gente consolida essa ideia num bate-papo, e dentro dessa ideia, dessa consolidação, você chega com a ideia, a gente chega com a parte técnica. Dentro dessas ideias, a gente faz o quê? Um planejamento. A gente vai aonde? Aonde é mais lucrativo para você, onde é menos lucrativo para você. Por quê? A carga tributária no Brasil, gente, ela é altíssima. E se a gente não se planejar, se vocês não tiverem um contador, alguém que faça esse planejamento para vocês, chega lá na frente, a bomba estoura. A Deise, melhor do que ninguém, pode falar isso quando fala da parte pessoal. Porque até o regime tributário envolve na parte pessoal. De contratação de funcionário. O Diego tá rindo. O Diego vai vir com alguma história que já passou aqui, né, Diego? Na verdade, o que eu queria lembrança. dizer é exatamente isso. Tem alguma história, algum causo
para contar, né? A gente brinca de algum caos, né? Tem alguma situação onde alguém foi lá para abrir uma empresa com vocês e de fato era algo engraçado, era algo impossível de ser aberto? Tem relatos aqui de pessoas falando assim, eu empresto a juros, eu posso abrir uma empresa? Aparecem muitas pessoas querendo comprar um CNPJ. Comprar? Por que comprar um CNPJ? Como seria isso? No mercado, como eu falei que é possível transformar um MEI numa empresa MI ou Simples Nacional pelo tempo já de atividade do MEI, às vezes as pessoas querem um CNPJ mais antigo para conseguir credibilidade no mercado mesmo, Entendi. né? Então acontece sim do pessoal procurar, Bianca, não tem nenhum CNPJ para vender aí, não? Você não conhece ninguém que quer vender um CNPJ? Existe. E eu acredito que pra gente aqui, né, brasileiro, infelizmente ele é conhecido mundialmente como esse pessoal do jeitinho, né? Sim, e vai gosta. arrumando um jeitinho aqui. Eu acho que vocês devem lidar muito com essa história do querer, que todo mundo quer um jeitinho, mas eu tô fazendo isso aqui errado, mas você não consegue? Eu acho que essa questão do jeitinho, ela vai muito mais na próxima pergunta que a gente vai fazer. O MEI basicamente só tem o DAS, né? Sim. E aí quando a pessoa tem um faturamento acima de 81 mil, ele vai pro Simples Nacional. MI. Aí já vem a brincadeira do imposto, né? E as obrigações. Então, a pessoa que já está no Simples Nacional e ele está faturando acima de 81 mil, quais são os impostos que ele tem que pagar? Ele vai pagar todos os impostos incidentes, assim como o lucro presumido ou lucro real, que são os outros regimes tributários. A diferença é que num único tributo e todas as repartições vão ali numa única guia de imposto. O que muda são as alíquotas. Para comércio, a partir de 4%, para serviço, a partir de 6%, e assim por diante. Vale lembrar que às vezes o simples não é tão simples, às vezes o simples pode ficar caro, porque de repente, como é uma alíquota que ela muda, que a gente chama que é um acumulado que vende a faturamento de últimos 12 meses, aí eu sento com o empresário, a Deise senta com o empresário, se ele tiver folha, a gente faz um planejamento tributário juntos, por quê? Às vezes, ali no Simples Nacional, ele pode estar numa carga tributária de 15%, que já valeria a pena ele estar no lucro presumido. E a carga tributária varia de 12% também a 15%. Só que ele tem folha de pagamento, né, Deise? Aí, Sim. se tem folha de pagamento, vale a pena fazer o quê? E o próprio Simples Nacional, ele existe anexos. Então, dentro desses anexos, o anexo 4º, para vocês terem uma ideia, a parte da folha, a tributação dela é enorme, porque ela tem ainda um patronal, além do INSS, que é retido do funcionário, e tem um patronal de 20% que é repassado para o governo em cima daquela folha, né? Então, o próprio Simples Nacional, ele varia. Então, do anexo 1 até o anexo 5, a forma que a gente vai analisar também ali a parte de apurar os impostos, as declarações que são entregues por trás também. Então, a gente fala assim, existe o MEI, a pessoa consegue, sim, ter um MEI sozinho? Consegue? Se não tiver funcionário. Se tiver funcionário, já fica um pouco mais complicado ali a pessoa administrar uma folha de pagamento sem um programa, alguma coisa assim, né? E aí passar para o Simples Nacional e ter um contador, ter uma organização, fazer uma análise tributária, procurar um profissional para fazer esse acompanhamento junto é importante. Às vezes quando já está no MEI, eu estou aqui no MEI, estou pensando em expandir, já vou buscar um norte, né? Uma ajuda para isso. Então, a gente já orienta, né? Para ver. Minha atividade vai se encaixar em qual anexo? A minha tributação vai ficar em onde? Né? Então, de 6% a 27%? 33%. 33%, aí, é que ela é a especialista, né? Ela é a mulher dos números. Ela é a mulher dos números lá. Você tá uma bugada aqui. É fazer essa análise para ver se vale a pena. Vamos ficar no simples, vamos já para o lucro presumido, vamos para o lucro real. Então, é sentar com o contador e trazer ele assim para dentro do teu negócio, né? Ter ele como parceiro ali. Né? Perfeito. Aí, vamos supor, a pessoa chegou para você, explicou qual é o ramo dele, explicou a média de faturamento, e aí você indicou para que ele faça o lucro presumido. Mas aí a pessoa, cabeça dura, foi para o Simples Nacional. E aí, ele escolheu errado. Ele fica a vida toda naquele regime, ele pode trocar, tem limite para troca, como é que funciona? Sim. 1 ano. A data partida é janeiro de cada ano. Tá, então se é em janeiro, se eu abrir em outubro, eu posso ficar 3 meses e trocar em janeiro? Pode.
Eu não preciso esperar outubro do outro ano e ter 12 meses naquele regime. Não. Isso é bacana. Sim. E bom do nosso escritório, né, Daisy, que a gente faz planejamento tributário para o cliente ao longo do ano. Então, por exemplo, o Diego, toda vez que eu mando um imposto para ele, eu falo para ele a média de alíquotas que ele está pagando naquele mês, porque eu já venho fazendo planejamento. A média de alíquota de imposto, quando o cliente sabe quanto que ele está pagando efetivamente, ele consegue jogar isso aí na margem dele, no custo dele. Aí, no final, as pessoas podem falar assim, mas empreender no Brasil é caro. Só que no final quem paga é a gente como consumidor. Nós somos consumidores comuns. Fala, nossa, o combustível aumentou, nossa, tudo está muito caro, não sei o que. Gente, é por conta disso. Todo mundo é consumidor final. O cara que está te vendendo o produto, ele já está te vendendo com o imposto que ele está pagando no final. Então, assim, quando o empresário ele tem essa ciência de quanto eu estou pagando de tributo, quanto eu estou pagando de imposto, ele consegue estar ali no nicho, na gama dele de negócio, consegue faturar e consegue seguir a vida. Com estratégia sempre. Perfeito. Tem muita gente que confunde lucro com faturamento. Isso gera problema na hora de pagar imposto? Se a pessoa... Lucro, o que é? É o que você coloca no seu bolso. É o que você tem de vendas, menos receitas, menos impostos, menos despesas. Lucro. É o dinheiro limpo no final da história. É o dinheiro história. limpo. O faturamento não é o que você emite de nota, porque você emitiu a nota, só que ali por trás tem os encargos. Se você tiver parte pessoal, muito mais encargos ali por tem trás. Tem muita gente que compra um produto, ou tem um custo de um produto de R$100, vende ele por 200 e acredita que o lucro dele é 100. A gente vê muito isso acontecendo e com empresários de sucesso faturando milhões. E ele não leva em consideração os custos fixos, as tarifas tributárias. Então, geralmente, as pessoas acabam confundindo lucro com aí chega, o cara quebra. O cara não tem margem, o cara não tem fluxo de caixa, o cara não tem um parâmetro, o cara quebra. Pensando lá no início mesmo, na primeira pergunta, começar o certo. Exatamente sentar e levantar os custos que tu vai ter para abrir o teu negócio. Quanto que vai custar o meu tempo, quanto que vai custar para eu colocar aquele produto ou aquele serviço no mercado, o que eu vou ter que gastar para me qualificar, para conseguir prestar um serviço bom. Eu acho que tudo isso tem que ser analisado. E nós, como contabilidade aqui, a gente está por trás fazendo a parte de números, entregando ali dados para a pessoa, para o empresário saber tomar a decisão dele a partir daquilo que a gente entrega e também humanamente. Porque nós também somos empresa, a gente sabe quanto é difícil, né? Então, a gente consegue ali direcionar tanto nessa parte de números, dizendo ali quanto que vai pagar, quanto que vai ter ali de real mesmo de faturamento, de lucro, e quanto que vai ter de custos, né? Tanto na parte de números, quanto na conversa ali, entender e compartilhar, né? Eu acho que a contabilidade, essa parte de consultoria, humanização, ela veio também para ficar exatamente para ajudar aqueles que querem começar de alguma forma, já começar certo, né? Não assustando só com a carga tributária que o governo impõe. Eu vou falar uma coisa para vocês. Contador, ele é muito mal falado, como esse cara só me manda coisa para pagar. Não, gente, o contador, ele é estratégia, ele é planejamento, exatamente. Ele faz orientação. Porque, Diego e Ana, vou falar uma outra situação para vocês. Existe um lucro que ele se chama lucro arbitrado. Sabe o que é lucro arbitrado? A Receita Federal pega uma fraude sua, ela vai lá e fala, eu vou te arbitrar qual a alíquota do teu imposto. Então pensa, o cidadão que chegou num ponto desse, de nível de fraude, às vezes não é nem só culpa do contador, porque provavelmente orientação ele pode ter recebido. Só que a Receita Federal descobre, gente. E você já imaginou ela arbitrar, você vai pagar 50% em cima do teu faturamento bruto? E aí? A empresa quebra. É complicado. Voltando aqui um pouquinho da história engraçada que o Diego falou. Eu tenho um cliente que não vê a hora de emancipar os filhos, fazer 16 anos. Para o quê? Para botar CNPJ no nome das crianças, né? No caso dos adolescentes, ou ele mesmo ali já está ali com a forca. Então, gente, na verdade não é engraçado, só que existe. O brasileiro, como a Ana disse, quer dar um jeitinho sempre. E aproveitando o gancho de vocês, assim, eu falo por experiência própria, né? Vocês falaram como que vocês são vistas, né? Pelos empresários, principalmente aqueles que estão colocando o pé nesse mundo a primeira vez. Sim.
E aí, quando eu pensei em empreender, a primeira coisa que eu pensei, falei, caramba, vou contratar esse negócio de contabilidade, não. Pô, é um momento em que eu preciso economizar, porque eu preciso investir no meu negócio, eu preciso economizar esse dinheirinho aqui. E aí depois eu fiquei olhando assim, eu falei, tá, e se der algum trem errado? Eu não entendo disso. Eu não sei como é que vai, nem para onde que vai. Eu não sei como que abre um CNPJ, eu não sei quais as taxas que tem que pagar. Mesmo com a contabilidade por trás, eu ainda dou meus mole. Sistema, eu falei, Bianca, me socorre que eu acho que eu fiz um negócio errado. Então, assim, gente, é um investimento, não é um custo. Para mim, assim, é o principal investimento para quem está botando o pé nesse meio. Porque eu, apesar de estar entrando agora como empreendedora, eu já trabalhei em outras empresas, né? Vim de CLT e trabalhava ali no setor administrativo, então eu ouvia muito o pessoal conversando sobre as taxas, tem que pagar DAS, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. E eu sei também o quanto é pesado um erro fiscal. Sim. Então, eu sempre trabalhei ali no comercial, né? Às vezes um CFLP usado incorretamente te gera uma multa enorme. Uma barreira fiscal. Exatamente. Então, tudo é muito carregado. E não é só isso, né? Pesado. A gente está falando assim, mas e a fiscalização? Sim. Eles batem, eles autuam, eles fiscalizam. Eu vou aproveitar esse gancho seu aí, e tem gente perguntando o seguinte. Beleza, e a questão da nota fiscal? São duas perguntas em uma. É difícil emitir nota? Eu consigo emitir sozinho? E a outra, existe alguma diferença entre nota de serviço e de produto? Vamos lá, então. Regra geral, para MEI, microempreendedor individual, você tem um computador, uma internet, um CNPJ, um portal nacional. Muito tranquilo. Antigamente, acho que há uns 2 anos atrás, era por meio do site de prefeituras. Então, era uma variável muito grande. Mas hoje o MEI, ele tem um portal nacional próprio, emissão de nota. É muito tranquilo a emissão de nota para o MEI. Não sou mais MEI, sou IMI, sou do Simples, sou os regimes tributários. Aí vai variar de prefeitura para prefeitura. Porém, existem sistemas, gente. Sistemas que fazem emissão de nota fiscal, que você não precisa entrar no site da prefeitura e emitir nota. Então, você vai lá, você tem o seu sistema, você tem o seu certificado digital, você vai emitir uma nota de serviço, ele, já vai jogar para a prefeitura e emitir a nota tranquilamente. Nota de produto, obrigatoriamente, você precisa ter um sistema. Então, você também já teve um treinamento ali da pessoa que você contratou o sistema e você vai gerar a tua nota de produto. Também precisa de certificado digital. Então, a pessoa que tem um sistema, ela consegue seguir tranquilamente a partir de orientação para emitir documento fiscal. Nota de produto, eu vou abrir uma exceção, puxando um gancho aqui do que a Ana disse. CFOP, classificação fiscal, existem sim alguns detalhes que um contador está ali do lado de vocês para estar orientando e evitar erros, evitar multas e assim por diante. Pegando esse gancho do erro, quais são os erros mais comuns na emissão das notas fiscais? Nota de serviço, o erro mais comum, que o contribuinte fica com muita dúvida. Tem retenção, não tem retenção, para onde vai esse imposto, ou até mesmo a alíquota de ISS. Notas de produto, CFOP, operação, alíquota de imposto, no caso de empresas que não são do Simples. Normalmente são essas dúvidas, mas como eu volto a dizer, com orientação tudo dá certo. Bacana. E aí a gente vai agora para a contratação de funcionário, né, meu irmão? Outro... Eu acredito que deve ser assim, não sei, eu posso estar errada, mas eu acho que ainda pior do que essa parte burocrática ali de abrir a empresa. Porque além de você ter as regras, né? Além de você ter as regras do jogo, você tem uma outra pessoa que está ali atrás e que muitas vezes não entende a regra também desse jogo. E aí você gera um certo desconforto, um certo conflito. A partir da contratação, tu lida diretamente com pessoas. Uhum. E pessoas a gente sabe que é fácil e difícil ao mesmo tempo. A contratação de funcionários quando a empresa aí precisa já de um braço a mais, né? A gente ali teve um empresário que empreendeu, cresceu e resolveu contratar. Dependendo também do tipo de negócio, porque o caso de vocês, logística demanda muita gente trabalhando, então muitas empresas começam já com uma quantidade de funcionários porque eles vendem pessoas para prestar o serviço, Sim. né?
mão de obra de condomínio, esse tipo de coisa, limpeza. Isso aí é prestação de serviço, mas vendem pessoas para prestar o serviço. Então, funcionário é indispensável, né? Então, para a parte de contratação, vai ser avaliado a tributação, o tipo de tributação que a empresa tem, qual o anexo que ela está no Simples Nacional, vamos dizer, se for uma empresa do Simples, lucro real, lucro presumido, tudo isso vai variar o tipo de contratação e vai também pesar na folha de pagamento, né? Então, eu sempre digo que o empresário, ele pode ter o seu MEI, ele pode ter a sua empresa, mas ele só vai se sentir de fato empresário quando ele estiver tendo um funcionário e saber de fato como é que é. Mas vocês então conseguem auxiliar o empresário, inclusive nos custos que eles vão ter, né? Sim, porque aí você vai entender como é ter um funcionário CLT e o quanto você acaba pagando de tarifas e impostos em cima daquele exatamente. E o departamento pessoal, que é o setor que cuida do pessoal, né, da empresa, né, RH, departamento pessoal, ele é um departamento que ele é demandas diárias. O funcionário tem dúvidas diárias, ele tem dúvida dos benefícios, a gente acompanha sindicatos, tem dúvidas de sindicatos. Para vocês terem uma ideia, a gente não pode contratar ninguém sem antes consultar a convenção, que é a atividade daquela empresa. Existe a CLT? Sim, a CLT é o geral, mas cada atividade dentro do seu estado, dentro das vezes da sua região, vamos dizer Grande Vitória, região norte, região sul do estado, muda. Então isso tudo tem que ser analisado. Então contratou funcionário, a contabilidade infelizmente vai ser indispensável para esse empresário, né? Então é uma análise de sindicato, levantar benefícios, levantar os custos que vai ter em cima da folha, porque aí vai ter FGTS, né, que é o custo do empregador, o INSS, que é um custo do empregado, porque é retido, mas mesmo assim a contabilidade que repassa esses encargos tudo para o empresário, patronal em cima de INSS, dependendo da tributação. Então, N encargos em cima da folha que vai ter que ser analisada, né? Eu quero contratar tal função também. Existem funções que precisam ser pagas, insalubridade, periculosidade. Um mundo, assim, por trás que tem que ser visto, né? E a categoria de profissional também tem um sindicato para cada categoria, né? Que você falou ali do estado, da região, e também tem a categoria específica. A gente vê pela atividade principal, tá? E vê também pelo profissional. Vamos supor, for engenheiro, uma empresa vai contratar engenheiros, a gente tem que ver a categoria da própria profissão, né? Então, são médicos também, é tudo ali específico, né? Além só do sindicato regional, vai também do sindicato da categoria profissional. Que aí também ele vai digitar as regras de como lidar com esse funcionário, exatamente, não é isso? Isso aí. Tem uma pergunta aqui, não é uma pergunta, tá? Eu queria que tanto a Bianca quanto a Daisy desse uma dica de ouro para quem está começando, que é o seguinte: qual seria a dica que vocês dariam para quem está iniciando agora no empreendedorismo? Eu acho que a dica principal, depois que você tenha uma ideia formada do que você deseja seguir, é procurar uma orientação profissional. Dentro de tudo que a gente conversou hoje, contador, gente, ele não é um custo. Contador é um investimento. Eu falo, né? Porque eu sou contadora, não. E 20 anos, entregou a minha idade em 20 anos de profissão, Ana. Poxa vida, hein? Diego, arruma essas apresentações. Olha, eu já falo assim, ó, que empreender é um desafio pessoal, né? Se tu tá com medo, vai com medo mesmo. Se tu não sabe, saia da sua bolha, tá? Se desafie, porque a zona de conforto não te leva a lugar nenhum. Então, e eu acho que se cercar de gente que sabe. Exatamente. Porque eu acredito, eu vou muito nessa onda assim, cara, o que eu sei fazer dentro da minha empresa? Isso. O que eu sou boa? Bom, eu sei vender, eu sou boa em vender. Eu consigo administrar esse negócio aqui, consigo vender, consigo fazer o negócio acontecer, beleza.
de fiscalização eu não entendo nada. Exatamente. Então deixa quem entende fazer. Network, né? Contato também é bom. Exatamente. Isso aí. É se cercar de pessoas para que o teu negócio siga e para que você tenha tempo, de fato, para colocar a tua atenção e a tua energia aonde o negócio vai acontecer. Exato. Né? Eu já trabalhei em algumas empresas que o empresário tinha essa coisa de querer fazer tudo, querer dar conta de tudo. Querido, você não vai dar conta de tudo. Você não consegue fazer tudo. E outra coisa, lamento te informar, você não é bom em tudo. Entendeu? Então paga, investe em pessoas, investe em empresas que estão ao teu redor que conseguem fazer o que de fato. E para mim, hoje, no meu ponto de vista muito cru ainda, eu abriria mão de muita coisa, menos de ter uma contabilidade por trás. Sim. Menos isso. Por vários motivos. Primeiro, por eu não entender. Segundo, por eu saber que existem coisas muito sérias vinculadas a isso. Né? E que a falta do meu entendimento pode me prejudicar, pode parar o meu empreendimento, e isso a gente não quer, né? E terceiro, porque assim, as consequências de uma fiscalização, de um processo errado Acaba com o teu sonho. Acaba com o teu sonho, gente. Exatamente. Acaba. Então, de fato, é um excelente investimento, é um investimento que a gente precisa fazer e não dá para caminhar sem. E o que a Daisy falou é uma verdade. Saia da zona de conforto, saia da bolha. Empreender, quando você tem um bom profissional ao lado, não é um bicho de 7 cabeças. Eu acho que se você já tem um sonho, você tem o dom, o talento, você consegue se imaginar ganhando dinheiro com isso, cara, procura um profissional, se cerque de boas pessoas. Eu acho que o podcast aqui é um grande exemplo. Sim. A gente tinha essa vontade, a gente tinha esse sonho. Se eu não tivesse me cercado de pessoas melhores do que a gente, por exemplo, é porque hoje vocês não estão conseguindo ver, mas a gente tem uma turma aqui por trás, a gente tem aqui o Bill, o Batatinha e o Palmito. Esses caras fazem a diferença pra gente aqui e... Quando você assiste aí no YouTube, eles estão aqui por trás lá, ele fazendo toda a gente, tem uma equipe aqui. Fazendo toda a equipe. Então, sai, é o que eu falo, você pode ser a melhor pessoa possível, se você não se cercar de pessoas melhores do que você, ou que saibam fazer aquilo que você não sabe para se complementar, o negócio não vai para frente. Exato. Entenda, às vezes a gente quer segurar um pouquinho, acha que não é o momento de investir, mas às vezes é nesse momento que você está se travando de ter um crescimento maior. Então, assim, voltando ao que vocês falaram muito bem, uma contabilidade não é um gasto, é um investimento. Uma gestão, um departamento pessoal não é um gasto, é um investimento. Um funcionário bem alocado não é um gasto, às vezes ele vai fazer com que você fature 2, 3 vezes mais. Então, analisa, pensa, eu sempre falo, ora, né? Pede para Deus um direcionamento que as coisas vão acontecer. É isso aí. E agora, queria que vocês falassem um pouquinho sobre a Bizê Contabilidade, né? Deduzo que o Bizê seja de B de Bianca e o Z de Daisy, né? Aí. Mas como é que foi a história de vocês? Como é que vocês se conheceram? Vocês já se conheciam antes? Porque a gente está falando aqui de uma paulista e de uma gaúcha que abriram um empreendimento no Espírito Santo. Sim. Eu vou deixar pra Deixa eu Deus. só abrir uma dentro. É um homem muito inteligente, né? Que eu nunca pensei que Bizê vinha da nossa. Mas eu vou Eu não confessar sei que se ele é muito inteligente ou eu que sou muito... ele já teve um spoiler já Mas desse aqui, vídeo aí. Ah, o então tá, nome, a obrigada. gente foi analisando, como é que vai ser, qual vai ser o nome, e a gente pensou em Busy. Busy. Ah, é busy. Isso. Aí eu fui buscar um significado, ver se tinha isso. Ele significa vento, acho que é na Itália ou na França, ventos que sopram depois da tempestade, para limpar assim o local. Então a gente achou assim bem Fez sentido. bem interessante, porque tem tudo a ver, a gente tá ali, o empresário com aquela tempestade dentro da cabeça dele, querendo se organizar, e a gente vai ali e traz a solução para ele. E a autenticidade do nome também, né? Pegar Não, um a gente pedacinho do começou meu, por do algo seu. assim, o início de uma e o final da outra, mas no final ele tem um sentido, uma simbologia, vamos dizer, né? Legal. E empreender aqui uma paulista, uma gaúcha, num estado capixaba, né? Foi uma ideia, assim, que nós tivemos. A maternidade, né? A Ana, melhor do que ninguém, pode falar sobre empreender, né? Mulheres empreendedoras. Acaba nos puxando também um pouco para esse lado, né? Pela flexibilidade, para o nosso empoderamento, para a gente se sentir mais mulher, enfim. Junto com ajuda. Ajuda é uma palavra
própria ajuda dos nossos maridos, né? Nos Nossos dando ali pais. força ali, sempre também pra gente empreender, pra Sendo gente a base, voar. né? Sim, Que é sim. muito E necessário. é importante também, né? Porque alguém também, pra gente empreender, tinha que estar ali cuidando das coisas de casa, né? A Exatamente. gente também tem que pensar em tudo isso pra empreender. E eu e Bianca, a gente veio de berços diferentes. A Bianca veio de uma família que sempre empreendeu e eu não. Era meu pai CLT, meu pai tem 73 anos hoje, ele trabalha ainda de CLT. Né? Mas o meu marido não, meu marido já é empreendedor também. Então ele via essa necessidade de eu acompanhar ele, de eu sair daquela... não desmerecendo quem é CLT, porque muita gente ali ganha e graças a Deus, né? A gente Sim, meu marido é precisa CLT. disso. Se ele não fosse CLT... Mas assim, eu me vi numa situação onde eu consegui o emprego dos meus sonhos, né, no cargo que eu queria, na empresa onde eu ia ter um crescimento, e estava tendo um crescimento rápido, mas eu fui desafiada. Eu digo assim, ó, Deus colocou para mim dizendo assim, ó, tu é capaz de mais, então vai lá e faz por ti. E aí foi onde eu fiz. Eu resolvi empreender, Bianca trouxe o know-how dela, eu trouxe o meu, porque apesar da gente ser contabilidade, a gente tem nichos diferentes ali dentro da nossa contabilidade. E aí a gente resolveu, eu disse, não, vamos juntar então isso, vamos colocar a maternidade também para funcionar melhor, a gente vai estar presente com nossos filhos. E a gente cresceu como profissional também, porque a gente saiu um pouco ali daquela bolha, daquela zona de conforto e teve que buscar mais conhecimento, se desafiou, se deparou com situações, eu não sei fazer, mas eu sou capaz de fazer. Ter exatamente o que o Diego falou, pessoas à volta que saibam, né, que me ajudam, não ter humildade de perguntar, hoje eu não sei, eu preciso de um contador para me orientar, eu preciso de um profissional na área de logística há muito mais tempo para me orientar nisso. Só brilha para todos, né, gente? Exatamente, de alguém da parte financeira que tenha um conhecimento para organizar meu financeiro. Então, se aproximar de pessoas que tenham esse tipo de coisa para agregar para nós, né? Então foi o que aconteceu da minha parte, né? Olha, eu sou muito Suas suspeito. palavras são as resumi a da minhas. Bianca também. Suas palavras são minhas. Fala, por isso que somos sócias. Exatamente. Eu sou muito suspeito para falar da Business Contabilidade, né? Eu sou cliente de vocês, a minha esposa também é cliente. Eu sei o quanto vocês ajudam a gente, né? E eu tenho certeza que vocês vão ajudar e continuam ajudando muita gente. Então, ó, quem tiver interesse em procurar a Bianca e a Deise, as redes sociais vão estar aqui na descrição do vídeo, tá? Queria agradecer demais a presença de vocês, Bianca e Deise. Eu sei que a agenda de vocês é corrida, mas foi um bate-papo. Época de imposto de renda, mas estamos aqui Não, com foi a um Blink, bem agradável, passou com a muito Ana, rápido. nossos Nossa, até que parceiros. eu tava nervosa. Tô adorando esse bate-papo. Pode durar mais 2 horas. Faz uma pergunta. A gente volta para falar de novo, com certeza. Obrigado, tá? Gratidão para Obrigada. vocês. Obrigada, e aí eu queria gente. deixar só um recado para todo mundo, que é o seguinte: empreender exige coragem, mas exige também conhecimento, né? E a contabilidade pode ser o ponto entre o sonho e o sucesso, tá bom? Gente, é isso. Obrigado. Se inscreva no canal, siga as nossas redes e até o próximo episódio. Tchau, obrigada. Fala, Blincudo! Já assistiu esse vídeo? Então deixa seu comentário, se inscreve no canal, curta e compartilha. Dá uma moral pra gente aí.